Eu sou Eduardo Guimarães. Sou Gilberto Pereira. Hoje nós vamos contar um pouco como foi a nossa viagem a Cuba. Antes de contar essa viagem, Eduardo, acho que tu podia falar como é que tu conseguiu essa viagem pra gente, que eu acho que é bem interessante. A ideia toda surgiu num evento turístico lá em São Paulo, WTM, onde eu fui visitar o stand de Cuba e conversei com a vice-ministra de turismo de Cuba, que nós fizemos uma amizade muito bacana e eu coloquei para ela que nós tínhamos um canal de televisão e que gostaria muito de ter a oportunidade de conhecer Cuba e fazer depois um programa de Cuba. E ela adorou a ideia e é assim que começou, né? Bom, a nossa viagem aconteceu em setembro de 2025, né? Nós saímos de Porto Alegre, fomos a Guarulhos, de Guarulhos fomos a Lima, fizemos uma escala e depois fomos a Havana. A primeira perna de São Paulo a Lima deu 5 horas e Lima a Havana deu 5 horas e meia pela Latam, né? Na chegada em Cuba a gente estava preocupado, né? Como é que vão nos encontrar, quem vai estar esperando, então a gente já tinha aquela preocupação. Sem dúvida, mas foi tudo tranquilo, pois a equipe que estava com a gente já de antemão nos viram saindo do hall do aeroporto e já nos chamaram. Beto, Eduardo, né? Foi isso mesmo, o Félix, que era o nosso guia, né? Formado em Direito. E o motorista Uber, que não é com R, é Uber. O Uber, ele era formado em 2 faculdades de engenharia. Isso já nos deixou impressionados com a qualificação deles, receptividade, né? Mas deixa eu dizer assim, gente, eu estava com muita expectativa dessa viagem a Cuba, porque Cuba é um país diferente, é um país diferenciado. Ele tem, assim, vou dar alguns dados, tem 11 milhões de habitantes, tá? E a Havana, a capital, tem 2,5 milhões, né? E foi uma colônia espanhola, foi todo colonizado pela Espanha, e o latino, principalmente o brasileiro, é muito bem recebido. Nós já vimos isso na chegada do aeroporto, pela recepção deles. Exatamente, né? A população, né? O povo lá, é impressionante a receptividade deles, né? Todos tentam ajudar de qualquer forma. A gente via o nosso motorista, tu tinha uma dor de barriga, o motorista, não, deixa comigo, ele ia lá para dentro, fazia um chá com folhas, ervas e trazia para resolver teu problema. E sabe, muito bem estruturado todo o nosso roteiro, tá? O governo cubano privilegiou em estruturar mesmo toda a nossa viagem. Tanto é que na chegada, uma das primeiras coisas foi nos dar 5 mil pesos, um valor para cada um de nós. Nós estávamos entre 4, eu nem falei isso, né? E para que nós tivéssemos um dinheiro para pagar as pequenas despesas, como compras, lembrancinhas, né? Eles se preocuparam até com isso, para que a gente aprender como funciona o câmbio, né? O câmbio deles. Para a gente ver a diferença para o nosso dinheiro e aprender a utilizar o valor. Tanto que a gente quis pagar na hora, não, quanto é a conversão? Não, deixa para depois. Primeiro vamos ver. Isso. Bom, daí fomos para o primeiro hotel. Puxa vida. O Meliá Cohiba. Muito bacana. O hotel fica na Avenida La Rambla, que é uma das principais avenidas em Havana, muito bem localizado. Um hotel 4 estrelas com toda a infraestrutura, hein? Põe estrutura naquilo, né? Na chegada estávamos nos esperando com um maravilhoso drink. É verdade. Foi aquela festa na chegada já. E aquele saguão do hotel, um absurdo, né? E sabe, nós não perdemos tempo. Chegamos lá, era à tardinha, né? Fomos dar um passeio ali para conhecer La Rambla, né? As imediações do hotel, e já fomos para a piscina tomar um banho. Que maravilha aquele lugar, né? E nos preparar para a noite que nos esperava já com alguma surpresa, como tiveram várias. Não, chegando às 19 horas, a van já chegou para nos buscar no hotel e nos levaram para a primeira noite, que era o espetáculo na La Tropicana, casa de espetáculos. Impressionante. Antes do espetáculo, a gente nem sabia que teria, né? A gente degustou um jantar maravilhoso, com drinks, completíssimo. Até eu quero colocar para vocês o Cabaré La Tropicana. É uma casa de espetáculos fundada em 1939.
É um verdadeiro ícone cultural e uma das principais atrações turísticas de Cuba, né? Nós começamos com um jantar exclusivo, né, que foi nos oferecido, e logo após começou o show com as dançarinas vestidas ao estilo de Carmen Miranda, né, e um ambiente ao ar livre. Impressionante, aquilo que nunca tinha visto um show na minha vida com a quantidade de figurinos e pessoas envolvidas. É difícil a gente falar aqui sobre isso, mas olha, eu imagino assim acima de 100 figurantes, porque era muita gente, eram vários ambientes, aparecia gente cantando lá em cima no morro com a cascata, aparecia no outro local, as bailarinas, as dançarinas vinham ali onde a gente estava, chamar a gente para dançar, né? Impressionante. Sem dúvida, foi uma noite encantadora e eu fiquei impressionado com a qualidade do show. Bom, é um dos ícones de Cuba, um dos shows mais importantes de Cuba, realmente foi um grande espetáculo já de início para nos marcar o primeiro dia. Sem contar aquela primeira experiência nossa com All Inclusive. Tudo estava incluído, a gente tinha bebida à vontade, espumante, vinho, rum. Nossa, uma maravilha. E assim nós finalizamos o nosso primeiro dia. E fomos descansar, porque a gente sabia que algo diferente nos esperava no próximo dia. Bom, agora vamos para o segundo dia, né, Eduardo? Sim. Começamos com aquele café da manhã, chamado de desayuno, muito fraco, né? O que tu me diz desse café? Um café completíssimo, jus de um hotel de gabarito mesmo, de padrão excelência, né? Impressionante. Ilhas com tudo, né? Com suco, com pães, aquelas maravilhas de doces. Era um espetáculo. Sem dúvida. Faziam omeletes na hora ali. Sensacional. Bom, depois do bem abastecidos, nós fomos conhecer o coração cultural e arquitetônico da capital, né? Conhecer a arquitetura colonial espanhola, que é um centro vivo, repleto de música, arte e história. Fizemos um roteiro a pé pelas ruas de Havana Vieja, área declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Visitamos a Praça de São Francisco, observando seus prédios antigos, igrejas, cafés, restaurantes encantadores. Enquanto tomávamos um café, nós ficávamos olhando, né? Tinha umas pessoas... Dois garotos fazendo umas caricaturas de nós olhando para nós e desenhando. E desenhando, né? Sensacional. Eu achei muito bacana. Daí quando terminaram eles nos entregavam, né? Teve um que desenhou os 4 integrantes da mesa. Sim. Né? E o outro desenhou o Milton. Então ele nos entregou o desenho, lógico, para ganhar algum dinheiro, né? Uma gorjeta. Sim. Que a gente deu de bom gosto, né? Sem dúvida. Mas aquela Praça São Francisco e a Praça Vieja são lindas, uma maravilha. Aqueles prédios históricos, igrejas, sensacional. E eu achei muito engraçado que também nós estávamos no café e passavam pessoas com umas vestimentas de traje típico, né? Tradicionais da época, né? Umas senhoras, umas moças carregando um cesto com flores, né? Muito bacana, e diferente. paravam para tirar foto, sensacional. E outro detalhe importante que tu deve te recordar, que havia uns canhões colocados em pé nas ruas, né? Fechando as ruas, mesmo ali, fechando a praça, para os carros não ter acesso, né? Então os próprios canhões eles utilizaram em pé para isso. Para demarcar a área. Eu achei isso muito interessante, muito bonito. Um dos momentos marcantes foi também a La Bodeguita del Medio. La Bodeguita del Medio, sim.
O que tu achou disso? Lá eles serviam aquele morrito espetacular, aquele balcão repleto de morritos semi-prontos. Semi-pronto. Né? Então só terminavam ele e serviam. Foi uma maravilha. E tinha uma banda tocando pra gente lá, né? Impressionante, uma banda maravilhosa tocando. Que música gostosa, né? Aquele ritmo maravilhoso, contagiante, viu? Isso que é a diferença de Cuba. É a cultura e a música presentes em todos os lugares, sem dúvida. Nós encerramos o nosso passeio pela Praça Vieja, um dos pontos mais vibrantes do centro de Havana, cercada por casarões antigos, bares, música ao vivo e uma alma acolhedora do povo cubano, parece que sempre nos acolhendo, né? Mesmo aqueles pedintes que andavam pela rua ali, eles eram respeitosos, né? Eles chegavam na gente sem aquela agressividade, sem aquela pressão. Sim. Foi muito bacana mesmo. Bom, logo após esse passeio, nós fomos almoçar no restaurante La Torre. É um restaurante ícone de Havana, porque ele fica num prédio onde tem a emissora de televisão. E é um prédio de 29 andares, com 129 metros de altura, aonde o restaurante fica no topo e tu tem uma vista 360 da cidade, coisa mais linda. O local o restaurante, a posição dele com aqueles vitrais ali, que a gente enxergava toda a cidade, sensacional mesmo, incrível. Sem contar que a comida era excelente também, né, Eduardo? Uma comida dúvida. Muito bem servida. Um detalhe que a gente não falou do nosso outro almoço aí, eu só vou comentar aqui agora. É interessante o que eles faziam após o almoço e o jantar. Eles traziam um livro, livro do próprio restaurante para que a gente escrevesse a opinião nossa. O grupo escrevesse ali, deixasse a opinião do atendimento e da refeição que foi servida. Então, uma coisa muito bonita. Tudo bem que a gente já estava em cima daquela torre depois de vários morritos no restaurante, né? Então, sem dúvida. Mais um almoço espetacular. Com aquela vista, então, fechava com chave de ouro, viu? Bom, saímos daquele almoço ali, Eduardo, a gente foi conhecer o Hotel Nacional. Que maravilha! Nossa! O Hotel Nacional é um dos ícones de Havana, né? Sensacional. Aquele elevador, tu lembra? Aquele elevador com grades na porta, um elevador antigo. Relógios na entrada. Relógio. Todo o saguão do hotel. E um salão especial com fotografias de pessoas famosas. Presidente da República, né? Cantores, gente famosíssima. Sabe, né? que esse hotel, até o começo do século XIX, foi o hotel mais luxuoso das Américas. E tu lembra quem utilizava? Era aquele grupo do Al Capone, né? Era um grupo de... Isso. Me faltou a palavra agora aqui. Exatamente, ele era utilizado. Quem construiu esse hotel foi a máfia. E eles que utilizavam. Incrível. Muito impressionante aquilo. Era um cassino. Antigamente. Bom, saindo de lá, daí fomos conhecer o majestoso Capitólio, né? O que é isso, hein? Usou a palavra correta, majestoso. Porque é muito bonito. E um detalhe importante que é bom lembrar, a gente chegou na frente do Capitólio e ele estava fechado para reforma. Então tinha uma faixa que não era para ultrapassar. Mas quando chegaram os brasileiros ali, já fizeram um sinal lá de cima que já estava um guia aguardando, né, tudo que o governo cubano já preparou. Então, mesmo não estando permitida a entrada, nós tivemos acesso ao interior do Capitólio. E já tinha uma pessoa pronta para poder nos explicar, um historiador, toda a construção do Capitólio e materiais utilizados, né? E a beleza e explicando toda a sua funcionalidade, Mármores né? de granitos, aqueles móveis estilos coloniais antigos, assim, né? Meu Deus. E a gente entrar naquele congresso e ver ele vazio, sem nenhum deputado e senador, né? Foi muito interessante mesmo. É verdade, né? Que esse edifício representa o esplendor pré-revolucionário, um orgulho nacional cubano, sabe? Foi construído de 1926 a 29. É uma transição entre a era republicana e o início do período revolucionário. Hoje é a sede do Parlamento cubano, reconhecido como um monumento nacional. Embora o prédio estivesse fechado, né,
nós fomos realmente exclusivos. Nós fizemos uma visita guiada, né? E era só nós lá dentro mesmo, porque estava fechado para reformas. Eu achei isso fantástico, sabe? Um cuidado, né? Bom, terminou nossa visita, descemos aquela escadaria enorme e achamos que íamos para a van, né? E a van não estava nos esperando. Estava um Ford 29 cor-de-rosa que o guia nos preparou para fazer um passeio pela cidade. Um Ford 29 aberto, né? Onde nós pudemos passear pela cidade para tirar fotos, filmar e mostrar para vocês essas imagens maravilhosas de Havana, do centro de Havana histórico. Aquela praça enorme que a gente foi, né? Puxa, onde é o parlamento, que eles dão aonde o Fidel ia lá para falar para o público, né? As suas... E uma caravana de carros antigos junto com nós ali, isso, né? Quando paramos para estacionar o carro, era aquela infinidade de carros antigos. Uma verdadeira festa, né? Bonito mesmo. Uns venezuelanos gritando lá no carro com a gente, foi uma maravilha. Esse centro é muito bonito, viu? Eu achei diferenciado ele todo. Bacana. Mas como mesmo. Destaca aqueles carros de décadas de 40 e 50, como chama atenção, né? Sem dúvida. Como chama atenção. Eles têm muita dificuldade para conseguir peças. Tu viu o comentário do guia para nós? Então, quando eles têm que conseguir peça para esses carros, é bem difícil. Eles fazem uma manobra muito grande para importar essas peças. Eu imagino, Tio. Bom, o que mais nos chamou a atenção foi a quantidade de carros também, né? Muitos carros antigos e de diversas cores, né? E no final desse passeio ele passou por um local com uma vegetação incrível. Parecia um jardim botânico, né? Muito lindo, nossa. Daí quando a gente viu, estávamos chegando no hotel. Então o Ford nos levou até o hotel. Até o hotel. Sem dúvida, foi incrível. Aí daí foi o tempo de tomar um banho, trocar de roupa e a van já estava nos esperando. Para nós jantar no restaurante Divina Pastora, tá? Isso incrível. Aí foi incrível, restaurante, né? Bonito. Nós fotografamos o jantar também, tinha uns pratos sensacionais, né? Parecia numa ilha, numa marina, né? Pois é, não consegui perceber direitinho onde era o local, né? Mas era muito bonito. Sei que depois do jantar estava chovendo. Tava chovendo muito. Noite, chovia muito, né? E o guia nos acionou, vamos que tem que ir. Tá, mas tem que ir aonde? Não, é outra surpresa. É uma outra surpresa. Entra na van. Nós entramos na van correndo, chuva. Aí o Uber nos levou até onde? Até um forte, Beto. Um forte maravilhoso. A Fortaleza de San Carlos. E é incrível essa história. A Fortaleza de San Carlos... San Carlos de la Cabaña. De la Cabaña. Isso foi muito interessante para mim, foi um dos pontos mais impressionantes de toda a viagem, que me deixou muito emocionado. Foi uma comemoração, uma encenação, do canhonaço. O que era o canhonaço? Às 9 da noite, às 21 horas, tem uma cerimônia todos os dias de tiro de canhão. Para quê? Para comunicar o fechamento da cidade velha. Isso é o que acontecia na época. Na época acontecia isso. Isso. E hoje eles fazem a mesma ensinação para mostrar para o povo, e é quando inicia a noite cubana. Noite cubana. Né? Quando os restaurantes começam a funcionar mesmo e a música, né? Isso. Então hoje é feito dessa maneira. E foi uma cerimônia muito bonita, porque os soldados estavam com trajes da época. Todos faziam encenações para o canhonaço, né? Bom, nossas imagens não ficaram tão boas nesse momento, porque chovia muito. Chovia muito, né? E a gente chegou exatamente no momento do disparo do canhão. Já estavam botando fogo no pavio lá e a gente chegou. Sorte que a chuva apagava um pouquinho o pavio, botava fogo de novo, e daí a gente... conseguiu observar melhor isso aí. Sem dúvida. Foi um momento emocionante, cheio de simbolismo e de grande valor cultural. Bom, daí nós saímos de lá. Eu acho bem interessante lembrar. Tu lembra que a gente passou por um túnel? Sim. O túnel era submerso, ele passava embaixo do mar. A 14 metros de profundidade. Um túnel de 733 metros, né? Impressionante, hein? É o túnel de La Habana. Sim, porque nós estávamos numa ilha, e da ilha nós conseguimos ver toda a Havana à noite, né? Então, para chegar até a ilha, fomos por baixo do mar.
muito interessante esse trajeto. Eu até tens anotado, eu acho ali, né, quando foi construído esse túnel. Foi em 1957 e 58. Exatamente. Isso mesmo. Né? Muito bacana. E assim nós encerramos o segundo dia de viagem repleto de experiências culturais, históricas e emocionais. Cansados, mas emocionados. Foi realmente muito bonito. Essa corrida a corrida do Canhonaço, do Forte aí me deixou cansado, mas foi sensacional. E assim finalizamos o segundo dia. No terceiro dia de viagem, fomos a Cienfuegos e Trinidad, uma cidade maravilhosa, cidades maravilhosas. Não deu. No terceiro dia da viagem, fomos a Cienfuegos e Trinidad. Logo após, fomos almoçar. Na Marina, né? Almoçamos na Marina, um almoço muito bom. Muito bom, Isso aí. Uma vista agradável, né? Ficava de frente para uma baía, que é, no caso, um porto. Sim, deles. E logo depois disso a gente foi fazer uma caminhada pela cidade. Uma caminhada boa, olhando as vitrines, vendo os preços, né? Pra gente ter uma noção de preços. Encontramos aquela estátua, não sei se tu te lembra, Benny Moré, um cantor jovem que morreu, né? Sim. E eles fizeram uma estátua para ele. Sim. Cidade muito bonita pela sua arquitetura colonial bem preservada, tons pastéis das fachadas e pelo o clima acolhedor das praças e avenidas. Bom, daí fomos conhecer, claro que lá em Trinidad a gente já se hospedou naquele hotel maravilhoso, o Meliá Península. Tu lembra? Sim. Lindo, uma localização muito boa, com barracas, com uma área de piscina sensacional. Inclusive nos deram o level, que é um level de hospedagem. Que tinha acesso a todo o hotel. Na beira da praia tinha a barraca que fazia a bebida que a gente quisesse. Sabe que esse hotel queria tomar. Esse hotel ele foi recém-inaugurado, tem 1 ano, e é tido como o melhor hotel de Cuba, né? Impressionante. Sensacional. Bom, aproveitamos o dia praticamente no hotel, depois dessa caminhada, né? E nos preparamos para o jantar. Aí a gente teve aquele jantar com um delegado e a gerente da rede Meliá. Isso. Lembra disso? O delegado seria o nosso secretário de Estado de Turismo, um cargo equivalente. Foi muito gentil e nos explicando sobre a região toda, como é que ela se desenvolve e quais são os atrativos turísticos que a gente pode encontrar lá. Foi um jantar... Um bom bate-papo, bem agradável. A gente se divertiu bastante ali também. Saímos dali, achamos que iam para o apartamento para descansar, mas o que estava esperando lá fora, no pátio central do hotel, uma área montada com uma área de show sensacional, com a banda Van Van. É incrível, né? Que banda, hein? Que banda. Um espetáculo. Diz que foi o quarto show que o hotel proporcionou aos hóspedes, mas um show nacional, né? Uma estrutura fantástica. Eu fiquei impressionado. Uns músicos muito bons. Não tinha como ficar parado ouvindo aquela banda ali. Sensacional mesmo. Foi um ponto alto da noite.
Bom, no nosso quarto dia de viagem, a gente foi conhecer o Hotel Iberostar. Um hotel que foi ocupada a casca dele e dentro ele é todo moderno, né? Ele era um banco antigamente, né? Exatamente. Aproveitaram só a fachada, a casca dele no interior, tudo moderno, com móveis coloniais, né? Mas muito bonito, um hotel muito bonito mesmo. No centro da cidade. Exatamente. Aí já saímos a pé dali mesmo para fazer um tour pela cidade. Pela cidade, exato. Nos levaram naquela La Canchachara. La Canchachara. Tinha uma banda tocando pra gente lá. E a Canchachara, ele é um coquetel cubano tradicional. Ele é feito com rum, mel e suco de limão. Muito bom, bacana. É servido num copinho pequeno de cerâmica, né? Muito bacana. Ele é originário do século XIX. Vou ver só. Era consumido pelos revolucionários para se revigorar. Em seguida, visitamos o ateliê do artesão local, especialista em cerâmica cubana que produz peças feitas à mão com um talento admirável. Que fazia, inclusive, aquele copinho para o La Canchachara, é fabricado por ele, né? Né? E logo... Um senhor de uma idade avançada, né? Ele trabalhava com uma fineza naquela cerâmica. Muito bonito. Bom, daí nós fomos almoçar ao lado da torre de Manaca Isnaga, em Cuba, né? Essa é uma torre que é um campanário, né? Que era usado para supervisionar as plantações, a plantação de cana-de-açúcar na época, né? Tu lembra que vocês ainda foram visitar lá dentro onde a cana-de-açúcar era moída? E bacana que foi um almoço típico, tipo uma fazenda. Uma fazenda, era uma casa de fazenda, né? E serviram um almoço típico mesmo de fazenda, né? Não sei se tu lembra, na entrada tinha aquele monte de gente ali que não tinha visita naquele dia, né? Não era um período de muita visitação, então o pessoal chegou em cima de nós ali para comprar artesanato. Inclusive essa camisa que eu estou usando, eu acabei comprando lá, né? Muito bacana. Logo depois saímos dali, né? Fomos para o hotel, dar aquela descansada e nos preparar para o jantar. No jantar, uma outra surpresa, né? Foi servido aquela comida japonesa com um show, praticamente o cozinheiro, ele fazia um show na frente de todo mundo. Incrível. A gente se divertiu muito naquele jantar, além de ser saborosíssimo. O nosso hotel tinha restaurantes diversificados, inclusive esse que era o japonês, né? Foi e interessante que o nosso grupo não precisava reservar nada. Tudo foi feito pelo governo, o governo que reservava para a gente. Então era um show, a gente assistiu ele fazer aquele almoço, aquele jantar e nos servia ali. Muito bom. Muito bom. Encerramos a nossa noite. Depois do jantar fomos descansar para nos preparar para o nosso quinto dia. Isso.
Bom, no quinto dia fomos a Varadeiro. Varadeiro é localizado a 140 quilômetros de Havana, na província de Matanzas. Varadeiro é considerado o principal polo turístico de Cuba, com mais de 60 resorts, e recebe mais de 1 milhão de visitantes todo ano, né? Que vem principalmente da Europa, do Canadá e da América Latina. Né? 140 quilômetros é uma viagemzinha de 2 horas ali. Isso. Então a gente deu uma parada num paradouro, onde tinha um artesanato bonito de madeira. Sim. E nós paramos ali para conhecer o suco de mamey, uma fruta que a gente tinha conhecido durante o tour pela cidade, e ali a gente pôde experimentar o suco, que realmente é uma delícia. Não tem como explicar o gosto, parece com o quê? Não, é suco de mamey. Mas é muito gostoso mesmo. Logo depois nós fomos no restaurante La Barbacoa, um dos mais tradicionais da cidade, onde degustamos um prato de lagosta muito bem servido e muito apreciado. Tá? Muito bom mesmo. Seguimos nossa caminhada, né? Tudo era perto, o local tudo perto ali. Isso. Então a gente seguiu caminhando e fomos visitar primeiro a Casa do Rum. Ali conhecemos o processo artesanal de fabricação da bebida mais popular da ilha e participamos de uma degustação de diferentes tipos de rum. Onde saímos meio zonzos dali, porque tomamos muito rum. E foi explicado pra gente em detalhes como é que é produzido, né? Eles têm uma maquete lá na frente. Isso. Né? Aquela maquete mostra todo o processo com a cana-de-açúcar. É uma fábrica, isso mesmo, né? Rum, maquete da fábrica. E sortearam, lembra que sortearam uma garrafa de rum, de um rum precioso pra gente, e o Milton ganhou esse presente, né? Bom, dali nós seguimos para Casa do Café. Poxa, o café cubano, muito diferente, muito especial, muito... Fizeram um café para nós especial, né? Torrado na hora, feito, moído, sensacional. Ele é reconhecido internacionalmente pela sua excelente qualidade e um sabor intenso. Nossa, bacana que eles tinham um mapa de Cuba, né? Feito em cima de uma mesa. Com os grãos de café. Né? Bacana. Bom, dali nós fomos na Casa do Tabaco. Também onde... Casa do Tabaco, assistimos um show lá, né? O cara fez todo o charuto, mostrou pra gente como é o processo, o tipo de folha, que é uma folha mais fininha. Isso. Né? E ele fez todo o charuto pra gente e depois deu um de presente para cada Fomos um ainda. Presenteados para levar né? para casa, né? É o símbolo máximo da tradição cubana. O nosso guia, o Félix, fumou aquele charuto. Na verdade não é fumar, né? Eles falam que é degustar. É uma degustação no charuto. Sem dúvida. Logo depois fomos ao campo de golfe de Varadeiro, uma construção linda no estilo inglês, né? Margeada pelo aquele mar. Uma vista sensacional. E fomos recebidos com mais um drink lá, né? Mais um drink, sem dúvida. Esse dia o nosso teor de álcool foi lá em cima, né? Porque mais um drink na recepção no campo de golfe. E que bonito o campo de golfe, né? Muito bonito, uma área linda. Dali nós fomos para o centro de convenções. Puxa, fiquei impressionado com... Quantas salas, quantas né? salas, que lindo, um espaço para muita gente. E, de novo, mais um drink, né? De boas-vindas. Boas-vindas, sem dúvida. Eles fazem esse centro de convenções, ele recebe muitos eventos internacionais ali, justamente pela estrutura. Muito bem localizado, né? Bom, fomos para o hotel Meliá Varadeiro. Fomos conhecer e nos hospedar lá, né? Que resort amplo, moderno, de alto padrão. Meliá Internacional. Eu fiquei impressionado, porque eu já não sei qual que era o hotel mais bonito na viagem. Né? A gente saía, vamos ter que sair desse aqui para ir para outro. A gente pensava, poxa, vamos sair, um hotel tão bonito. Chegava no outro, ele era tão bonito quanto. Parecia uma cidade, realmente impressionante. À noite, o que era aquele hotel com as luzes? Um absurdo, era uma cidade. Tu foi, inclusive, no último andar do hotel fazer uma... Foi, eu tive lá uma área de spa. Sim. Então fiquei... Infelizmente ficar dentro da piscina de água termal, né? E fazendo as filmagens. Lindo, uma área sensacional mesmo. E o que eram os restaurantes, hein? Outro absurdo, né? Bom, tudo internacional, né? De primeira, coisa de primeiro mundo mesmo.
Eu me lembro que, inclusive, o Wi-Fi chegava até no mar. Eu estava falando com meus amigos aqui. Tu me falou, tu foi falar com teu irmão, tu estava lá dentro do mar. Dentro d'água. Incrível, olha, o hotel é espetacular em todos os aspectos. Aqui no Brasil a gente pega um Wi-Fi de um hotel, se tu estiver no segundo andar, tu já fica sem sinal. Bom, após isso, encerramos o dia, né? Cansados e felizes. Bom, nesse sexto dia a gente fez um passeio por Matanças. Nesse local a gente passou em pontes, estradas, muros com azulejos, umas pontes de ferro antiga. Lembra que tinha uma população na cidade bem grande esperando o ônibus? E eles pegavam aquele ônibus de 2 andares, né? Sim. Muito bacana. Então ali foi uma cidade bem calorosa, bonita, que a gente também conheceu. Bom, terminamos esse passeio aí por Matanças e fomos para um passeio de catamarã. Mais uma surpresa. Bem esperado, né? Um passeio bem esperado. Chegamos lá, também não esperava, apareceu a promotora cultural do Marina, a senhorita Yancy. E ela veio e disse que o governo mandou ela para que ela acompanhasse o nosso passeio e ver se tudo estava de acordo, né? Então ela seguiu com a gente nesse catamarã. Por sinal, um barco lindo, né? Lindo, né? Nossa, bem divertido, né? Aquela rede lá na frente e o animador lá dentro fazendo aquele espetáculo dele. Todo mundo alegre, todo mundo contente, todo mundo bebendo, né? Sensacional esse passeio. Bom, daí o nosso catamarã, quando nós percebemos, ele estava parando no local que a gente começou a filmar e viu. Para aí, aquilo ali é golfinho. É golfinho, golfinho. Não, é golfinho mesmo. Nos aproximamos e tivemos a grata satisfação de assistir esse show, de passar a mão no golfinho, de dar beijo no golfinho. Então foi sensacional. Uma coisa que nos marcou muito, eu acho. Sem dúvida. Um passeio que a gente pôde tocar os golfinhos e curtir aquele momento diferenciado, né? Sem dúvida. Bom, daí o catamarã seguiu e parou numa ilha. Ilha de Caio Blanco. Onde foi servido um almoço muito bom também, regado de camarão, né? Sensacional. E tivemos a oportunidade de tomar um banho ali em Caio Blanco, aquele mar maravilhoso. Entrava lá, entrava a 60, 70 metros e dava para enxergar o pé. Nada como o mar do Caribe, né? Quente, água, maravilha, translúcida. Bom, fizemos um bom passeio de retorno nesse catamarã também, tranquilo. A van estava nos esperando lá na Marina. E agradecemos a Yancy, que foi uma excelente companhia, que se divertiu com a gente, né? E seguimos para o nosso hotel. Lá no hotel, nos fomos trocar de roupa, tomar um banho e nos preparar para o jantar, onde nos foi servido um jantar italiano. Uma maravilha também, mais uma cozinha internacional de primeira. O hotel é um hotel espetacular que chama muito a atenção pela sua diversidade de opções de restaurantes, né? Restaurantes temáticos. A gente escolhemos o italiano para finalizar aquela noite, né? Descansamos depois de um dia cansativo, que a água, por natureza, ela já cansa, né? Isso. Então descansamos desse dia
E no dia seguinte, a nossa van já esperava para a despedida. A gente estava se despedindo de Havana, né? Isso. Seguindo, na verdade, seguindo de Varadeiro em direção a Havana. Nesse passeio que eu achei bem interessante, Eduardo, não sei se tu te lembra, a gente via as pessoas na beira da estrada pedindo carona. Sim. E daí perguntamos, né? Aí eles nos falaram, não tem ônibus não tem ônibus urbano, não tem ônibus de linha aqui, não. As pessoas param na beira da estrada, pedem carona e quem está passando dá carona. Realmente dá carona para aquelas pessoas. Bem solidário, né? Bacana isso aí, sem dúvida. E nesse dia fomos então fazer as nossas despedidas dos nossos guias, né? No aeroporto, que estavam levando para o aeroporto, e já até com os olhos mareados, né? Porque eles foram o máximo para a gente, né? Foi sensacional. A gente separou uma contribuição de cada um, né? Que demos de coração, com todo o carinho para eles, o mesmo carinho que eles tiveram com a gente durante esses dias aí. São pessoas inesquecíveis que inclusive estão nos nossos contatos no telefone pessoais, hoje. A gente troca mensagem, porque vão ficar guardados para o resto da vida. Bom, Cuba, o agradecimento a Cuba é enorme, né, Eduardo? A oportunidade que o governo nos deu foi coisa espetacular. Nós encerramos essa jornada com um sentimento de gratidão, tá? Por todos os momentos que nós vivemos, pelas experiências culturais e humanas que Cuba nos proporcionou, né? Foi uma viagem inesquecível, repleta de histórias, cultura, música e hospitalidade. Bom, e a nossa surpresa não parou por aí, que a gente, 2 semanas depois, a gente teve agora, semana passada, visitando o Festures em Gramado. E, para nossa surpresa, encontramos a senhora Ives, que é a conselheira do turismo cubano, que estava lá e, nossa, fez questão de conversar com a gente, de perguntar como tinha sido, de saber as histórias. E a gente notava na felicidade, na alegria dela, em ver o quanto a gente gostou do país, né? Sem dúvida. A gente notou impressionante como elas ficaram felizes com isso. Bom, eu disse para ela que eu tinha perdido o meu bottom de Cuba, que havia comprado lá, perdi na bagagem. Ela prontamente abriu a bolsa, tirou um para mim, um para ti, para que a gente levasse. E eu acho que hoje a gente leva Cuba no coração realmente, né? É inesquecível, essa viagem foi inesquecível para a gente. Nós queremos agradecer ao governo cubano que nos ofereceu essa oportunidade de conhecer de perto a riqueza cultural e história desse país maravilhoso chamado Cuba, que nos acolheu tão bem e que nos proporcionou um roteiro maravilhoso que a gente pôde conhecer e desfrutar de Cuba, né? O carinho do povo, né? O carinho do povo vai ficar marcado. Sem dúvida. Queremos agradecer então a você que acompanhou a nossa viagem de 6 dias a Cuba, dizer que nós gostamos demais e indicamos Cuba para você incluir no seu roteiro, que você vai se surpreender. Cuba é um país maravilhoso, cheio de cultura, música e muito alto astral. Bom, esse foi o nosso programa de Cuba e que venham as próximas viagens.